E nos diz o texto aí: a mulher deu à luz um filho, a quem chamou de Sansão. O que me chamou a atenção é o significado do nome Sansão. Eu disse para os irmãos que o povo de Israel estava escravizado durante 40 anos pelos filisteus. Então era um tempo de escuridão, era um tempo de tormenta, onde não havia uma luz no fundo do túnel. E a mãe então lhe deu o nome de Sansão. Sansão significa um pequeno sol. Em um tempo de escravidão aos filisteus, o pequeno sol, uma luz brilha. Em tempo de escravidão, uma luz no fundo do túnel. E à medida que vai crescendo, a Bíblia diz que ele é abençoado por Deus. Quando a gente fala assim, que ele é abençoado por Deus, a gente está dizendo que a presença de Deus estava na vida de Sansão. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Lá no final do capítulo 13, vai nos dizer assim: entre Zorá e Estaol, ele começou a sentir que o Espírito Santo o dirigia. Então ali ele já começou a sentir o direcionamento do Senhor. Em suma, Sansão fora concebido de modo milagroso, fora escolhido por Deus, fora separado para ser nazireu, consagrado, e ele também seria o último juiz dos juízes e também a última esperança de Israel. Tudo isso daqui estava nas costas de Sansão. Eu fico imaginando assim, quais foram as primeiras palavras, obrigado, quais foram as primeiras palavras de Sansão? No capítulo inicial que vimos na semana passada, não se viu as palavras dele. Ele já estava adulto, os anos se passaram, o Espírito Santo começou a trabalhar nele. E no entanto, aí no começo do capítulo 14, ele é movido por impulso, mas não é um impulso divino. Não presta atenção. Ele é movido por impulso demasiadamente humano. Ou seja, eu poderia dizer assim: Sansão, ele não andava no espírito. Sansão, ele andava na carne. Ele alimentava mais a carne do que o espírito. Porque no começo aqui, vai dizer assim para nós: e ele desceu a tímida e viu uma mulher jovem, uma mulher filisteia, uma mulher bonita, E as primeiras palavras de Sansão são essas aqui, vi uma mulher tímida do povo filisteu, quero me casar com ela. Aí eu utilizei até a versão do Peterson, a mensagem: quero me casar com ela. Eu vi e pronto, gostei dela. Sabe, você vê uma mulher na esquina assim, ou você vê um homem na esquina, você acha bonita ou bonito, e diz assim: eu quero me casar com aquela mulher, eu quero me casar com aquele homem, Então nós vimos que a promessa de Deus para Sansão era a libertação do jugo dos filisteus. Nós vimos aqui, meus irmãos, a promessa é: esse menino, ele vai ser usado, esse menino, ele vai ser um instrumento para libertar o meu povo do jugo dos filisteus. Agora
imagine a angústia ou a decepção dos seus pais quando ele volta para casa e, em vez de lutar contra os inimigos de Israel, que eram filisteus, ele fala que quer casar com uma mulher daquele povo. Onde já se viu? Os nossos inimigos. E os pais então perguntam: se não há uma mulher dos parentes, ou pelo menos em Israel, com quem ele possa se casar, para que vá tomar mulher dos filisteus, aqueles incircuncisos? Será que não tem uma mulher no meio do nosso povo para que você venha se casar? Onde já se viu? Você quer casar com uma filisteia? Você quer casar com uma mulher que faz parte do nosso inimigo, o nosso inimigo que nos oprime, o nosso inimigo que nos subjuga, e você quer casar com ela? Ele diz assim, o pai: será que não há mulher entre os parentes ou entre o seu povo? E aí que curiosidade, né? Eu comecei a olhar os mapas, eu comecei a olhar o mapa dos dias de Juízes, porque a gente está falando aqui que Sansão, ele era da tribo de Dan. Na semana passada você viu o mapa. Ao norte da tribo de Dan ficava a tribo de Manassés, e a leste ficava a tribo de Efraim e de Benjamim, e ao sul ficava a tribo de Judá. Então dá para você imaginar? Dan está ali, no meio dessas tribos, e ele vai justamente ali aonde estão os filisteus, e arruma uma mulher no meio dos filisteus para se casar com ela. É como crente, tantas mulheres, ou homem abençoado no meio da sua igreja, ou em outras igrejas que professam a mesma fé, e a pessoa vai procurar gente fora da igreja. Não é isso? Eu vou procurar a pessoa lá no mundo, aí eu vou evangelizar ela e vou trazê-la para cá. Olha só, a ideia não é essa. A ideia é que você arrume alguém no meio da igreja, ou alguém que professa a mesma fé. Agora você vai arrumar alguém que não faz parte da igreja, alguém que não faz parte do povo de Deus, alguém que está no mundo dos filisteus. Onde já se viu? Eu vou arrumar uma edomita, eu vou arrumar uma filisteia, eu vou arrumar uma moabita, eu vou arrumar uma mulher do mundo, meu amado. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. E Sansão, ele faz justamente isso. Ao invés de se casar com pessoas das tribos que estavam ao norte, a leste, ao sul, o que ele faz? Ele vai lá no meio dos filisteus, porque os filisteus, eles são incircuncisos, não têm a mesma fé. A circuncisão, ela começa ali com Abraão, e era um sinal de que a família tinha uma aliança ou um relacionamento pessoal com Deus, como parte do seu povo. Então, quer dizer, todo o povo de Deus, os homens, eles eram circuncidados. Significava que fazia parte da aliança do povo de Deus. Hoje nós temos o batismo. Todos nós que estamos aqui, que estamos na presença do Senhor, fomos batizados nas águas. Então a grande dificuldade não era o preconceito racial. A gente não está falando sobre isso. Judeu não casa com filisteu. Não está falando de etnias diferentes. Não.
e sim o casamento com alguém fora da aliança com Deus, com alguém que não possui a mesma fé, não possui a mesma crença e as mesmas convicções. É isso que nós estamos falando nesta noite. É se casar com alguém que não tem a mesma crença, a mesma fé. E uma coisa que eu tenho percebido hoje, esse mundo de internet, é que as pessoas estão arrumando namorado ou namorada pela internet, né? Isso daí, meus irmãos, é perigoso, né? É perigoso, porque você não sabe quem está do outro lado. Vai saber se não é um lobisomem, né? Vestido de ovelha. Ele é bonito, eu sou assim, eu sou assado, né? Você não sabe de nada, meu irmão. O bom é você conhecer a pessoa. O bom é você saber quem é a pessoa, saber da história da pessoa, de onde ela veio, o nome do seu pai, da sua mãe, da sua família. A gente tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente percebe que ele diz assim, e eu não quero saber de conversa não, né, meus irmãos? Sansão não quer saber de conversa. Tomai-me esta. Ele insiste com grosseria e com preta. Ela agrada os meus olhos. Ela agrada, ela é bonita, ela é formosa, né? Eu lembro de uma jovem que ela arrumou um namorado e o pastor falou assim para ela: cuidado, minha filha, cuidado. Pastor, mas ele agrada os meus olhos, não é tão bonito. E aí ela se casou com esse jovem, né? Aí um dia chegou com o olho todo inchado. O que foi? O que foi, minha filha? É que ele me bateu. Pois é. Ele não agradava os seus olhos? Acertou bem no seu olho mesmo, literalmente falando. Então ele está dizendo assim: ela agrada os meus olhos. Ou em outra versão, na versão da King James, né? Está aparecendo dois adolescentes. Esta jovem pela qual me apaixonei. Eu estou apaixonado por ela. Ou ele está dizendo assim também, na nova versão transformadora: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Sabe, a pessoa está ali com aquela cabeça. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos, que dizia assim: por favor, não me ame. Eu olhei, esse livro deve ser bom. Pensei, né? E comprei aquele livro. E eu fui vendo aquele tipo de relacionamento, sabe, aquele relacionamento fanático, fica não sei quantas horas no telefone, sabe? Amorzinho daqui, amorzinho dali, sabe? Tudo aquela coisa grudenta assim, sabe? Então quando ele fala assim: por favor, não me ame, ele está dizendo justamente nisso daí. Olha, bota razão nesse negócio aí, vai devagar, vai com calma, porque você pode se machucar, né? O que mais sobressai aqui em Sansão é justamente a expressão: ela agrada aos meus olhos. Ela agrada aos meus olhos. E esse verso, eu falei para os irmãos na semana passada, era o modelo de comportamento nos dias de juízes e nos dias atuais. Fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque era certo aos próprios olhos. Então o que importa não é o que o Senhor quer. O que importa é aquilo que agrada os meus olhos, né? Isso que importa. Um dia eu falei assim para uma moça, falei: moça, não faça tal coisa.
Falei, esse rapaz aí, ele não tem juízo, ele é desajuizado, não case com essa pessoa. Ah, eu quero ser feliz. Ele tem capacidade de te fazer feliz. Nenhum homem tem capacidade de fazer feliz, só Deus. Você está buscando a felicidade no lugar errado. Você tem que casar com uma pessoa que ama Jesus. Casa com uma pessoa que ama Jesus e que é responsável. Falei isso para ela, ela casou. E o casamento não durou muito tempo. Meus irmãos, veio tantas consequências depois daquele relacionamento, tantas consequências ruins. Então, quer dizer, eu vejo aqui dois princípios que nós podemos tirar da vida de Sansão. Primeiro, Sansão, ele é totalmente sensual. É por isso que eu coloquei o tema Sansão ou impulsivo. Ele é totalmente impulsivo. Ele age pelo impulso. Ele age no sentido físico. Ele age no sentido sensual, né? No sentido mais básico da palavra mesmo, sensual. Ele é controlado pelos sentidos. Ele reage ao que sente a partir do que vê. Para ele o que importa é o que vê, sem ponderar. Ele não quer ponderar, ele não quer considerar, ele não aceita um contraponto, ele não aceita uma ideia diferente. A ideia dele, sabe aquela criança mimada? Sabe, esse dia eu fui lá na farmácia indiana e vi uma criança lá querendo um brinquedinho. Mas aquela criança fez tanta algazarra na farmácia. Eu quero. E agarrou na calça da mãe, eu quero. A mãe teve que comprar aquele brinquedo. É Sansão. Eu quero. Ele age ele viu e ele quer. Ele agiu e toma. Vê e quer. Ou seja, ele tinha total falta de autocontrole sexual. Ele era uma pessoa levada pelos sentidos. Ele era uma pessoa levada pelos desejos. Ele era uma pessoa levada pelos prazeres. Esse é o primeiro princípio que eu observo aqui na vida de Sansão. O segundo princípio, e que eu acho que é tão importante quanto esse, é que ele é uma pessoa muito indócil. Ele é desobediente aos pais. Ele desdenha dos conselhos e da autoridade dos pais. Interessante que o sábio Salomão vai dizer assim, ele vai exortar: meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Então aqui, mas aqui ele não aceita. Os pais estão dizendo assim para ele: meu filho, não está certo. Meu filho, você é separado. Antes mesmo de nascer, antes mesmo de ser concebido, Deus lhe separou. Um anjo apareceu para sua mãe. Você não está entendendo, não? Ele disse que você vai ser um libertador. Lhe disse que você, sabe, é um nazireu, é consagrado. Você não pode ficar aí condicionado a esse tipo de comportamento. Ele é uma pessoa indócil e trata os pais com desdém. É um comportamento anormal. Hoje, infelizmente, é mais comum os filhos contrariarem os pais. Ou não é? O pai diz assim: meu filho, não faça isso. Meu filho vai e faz. O pai diz assim: meu filho, não vai por aí, porque se você for por aí, você vai se machucar. Ele vai para aquele lugar. Não é isso? Então quer dizer, dois
importantes que nós estamos aprendendo aqui a respeito de Sansão. Diante disso, surge uma pergunta que eu quero fazer para os irmãos. Por que a Bíblia ordena que os crentes não entrem em casamentos desiguais? Por quê? Porque a Bíblia condena que os crentes entrem em casamentos desiguais. O texto de Êxodo, eu vou colocar aqui 2 textos para a igreja. Primeiro, Êxodo 34, versículo 15 e 16. Manda o seguinte: que Israel não faça aliança com os habitantes da terra, ou seja, com aqueles que não conhecem o Senhor. Não é para você fazer aliança com os cananeus, com os heveus, com os hititas, enfim. E está dizendo assim: e nem tomem para os teus filhos mulheres entre as filhas deles. Então não é para fazer aliança, não é para se casar com as pessoas lá de Canaã. Por quê, meus irmãos? Porque essas uniões vinculativas, afetivas, levariam os israelitas a se juntar às suas esposas quando elas se prostituíssem com seus deuses. Então, essas mulheres levariam os homens a abandonar o seu Deus, o Deus de Israel, e eles então adorariam o Deus delas, o Deus Baal, o Deus Astarote, os deuses cananeus. Então, quer dizer, o conselho, o princípio é justamente esse. Pensa numa moça que chega alguém aqui, e conhece ela, só que ele não é cristão, só que ele não é evangélico, casa-se com ela, ele tem a vida dela, ele tem a vida dele, ele tem as convicções dele, ele tem a maneira de pensar dele, ele tem os deuses dele, enfim. Eu digo para os irmãos, quem vai ser mais forte aí nesse casamento? Aquela pessoa que serve ao Senhor? Ou será aquela pessoa, que está do lado de lá? A gente conhece essa história. Muitas pessoas pararam de seguir ao Senhor depois que se casaram com pessoas que não eram cristãs. Então, por isso que nós devemos ponderar. O apóstolo Paulo também ele vai dar algumas injunções para nós a respeito desse tema. O apóstolo reitera seu apelo aos crentes para que não se unam àqueles que não cultuam o Deus verdadeiro. Paulo chama essa união de jugo desigual. É um jugo desigual. É igual você colocar um jumento e uma vaca para puxar um arado. Então quer dizer, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. E isso é um jugo desigual. O jugo é aquele que coloca em cima dos ombros. Então Paulo está dizendo, cuidado. Isso aí é um jugo desigual. É a tentativa de você fundir a justiça com a injustiça. Ou a tentativa de você colocar a luz e as trevas juntas. É a tentativa de harmonizar Cristo e Belial, que é aquela pessoa ímpia, aquela pessoa sem temor a Deus. Então quer dizer, não dá certo. Portanto, em 2 Coríntios, assim como em Êxodo, o motivo principal é que tais casamentos fragilizam a lealdade do crente a Deus. E Paulo é bastante irônico, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Qual que é o acordo que tem aí? Qual que é a harmonia que existe entre o templo de Deus e os
os ídolos. Eu não estou falando daquela pessoa que veio para Cristo, né? E já era casada, não, dessa pessoa. Eu estou falando daquela pessoa que ainda não se envolveu, que ainda não casou. Então quer dizer, dá para você saber, dá para você escolher, dá para você discernir, porque tem muita gente que pensa que esse negócio de casamento, Deus vai me mostrar para mim com quem eu vou casar. Vai não, varão, vai não. É você que tem que escolher. Senhor, mostra para mim a minha varoa, o meu varão. Não, varão, não, é errado. É você que tem que escolher. Escolher uma pessoa abençoada, uma pessoa crente, uma pessoa de Deus, uma pessoa comprometida, né? Uma pessoa trabalhadora. Não vamos vagabundo, não está lascado. A pessoa que gosta de trabalhar, passa fome, né? Enfim, meus irmãos. Então quer dizer, não existe acordo entre o templo de Deus e os ídolos. Não existe acordo. O primeiro juiz de Israel, e eu olhei para esse texto aqui, Otoniel, olha só, o primeiro juiz de Israel foi Otoniel, enquanto Sansão é o último juiz. Vejam a diferença entre Otoniel e Sansão. Otoniel lutou com os inimigos de Israel, lutou. Parece que Sansão aqui ele está fazendo amizades com os inimigos, se envolvendo com as mulheres, as filhas do inimigo. Mas Otoniel ele lutou, porém ele casou-se com Áquisa. Áquisa, para quem não sabe, é filha de Caleb, uma israelita. Ela era uma israelita virtuosa, fiel e confiável. Não quer dizer, ele casou bem, ele casou muito bem. É interessante que o casamento dele prosperou, foi para frente, conseguiram terras, conseguiram mananciais de água lá no Negueb. Se você olhar o texto, você vai ver justamente isso. Juntos batalharam, conseguiram. Enquanto que o último juiz de Israel, Sansão, ele quer casar com alguém que pertencia aos inimigos do seu povo. E para piorar, quer casar com uma filisteia que não tinha temor a Deus, não tinha temor a Deus. Então quer dizer, isso aqui é a primeira parte que nós estamos estudando, do capítulo 14. Esse princípio aqui tem que estar no meio da igreja, em nossos corações. E o texto continua, a narrativa continua aqui, de Juízes, dos versículos 5 e 6. Diz assim, ó: Sansão foi com seu pai e a sua mãe para Tímina. Olha só, ele levou seus pais para conhecer a sua futura esposa. Quando se aproximava das vias de Tímina, de repente um grande leão partiu, rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se rasga um cabrito. Alguém já rasgou um cabrito aqui? Eu fiquei pensando com esse texto aqui, martelando. Cabrito não, é aquela outra coisa, né? O que a gente comeu aí na virada do ano? Carneiro. O carneiro, quem corria do carneiro? De medo dele. Aí eu falei assim, ele rasgou o leão como se rasga um cabrito. Falei, como que rasga um cabrito? Duas coisas aqui, que nós olhamos para esse texto. Os pais de Sansão, nesse momento que ele luta contra o leão, os pais de Sansão não estavam com ele.
deve ter ido para algum caminho e largado os seus pais em direção a Tímina. E ele rasgou o leão como um cabrito com a mão. Os leões, eles eram comuns nesses dias. Por exemplo, Davi matou um leão. Com certeza ele não matou com as mãos. Né, meus irmãos? Deve ter matado com uma espada, alguma coisa assim. Mas ele disse que matou um leão. A Bíblia diz também que Benaia, o guerreiro de Davi, também matou um leão. Ele entrou dentro da caverna, onde estava o leão, e o matou. E uma informação que eu vi, numa outra tradução, que fala que ele era um leão jovem. Um leão jovem. O leão que Sansão matou era um leão jovem. Um leão robusto. E o leão não é do tipo que espreita a sua presa. Ele não é daquele tipo que fica guardando, te esperando para te atacar, como a onça faz. Ele se atira imediatamente em cima de você. É um animal que pesa 250 quilos. Portanto, topar com o leão enquanto andava pelo território de Israel era um acontecimento de grande perigo, realmente. Dificilmente alguém saía vivo se topasse com um leão. O que dizer? Um leão não é um animal que um ser humano é capaz de enfrentar. Aliás, nenhum ser humano é capaz de enfrentar um leão e rasgá-lo sem nada na mão. Nenhum ser humano. O ser humano te fala assim: eu enfrentei um leão. Então quer dizer, é uma coisa anormal. Um ser humano enfrenta um leão de mais de 250 quilos. Tem leão que tem 220, um leão maior tem 250 quilos. Então quer dizer, portanto, não é nada fácil. Mas o que aconteceu aqui, meus amados? O que aconteceu? Havia algo na vida de Sansão que lhe diferenciava. E não é o corpo de Sansão. Diz aí: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. O Espírito do Senhor. Eu gosto de ver aquela cena de que ele pega a boca do leão, o leão vem para cima dele para mordê-lo e matá-lo. Ele pega a boca do leão e rasga o leão no meio. Eu gosto mais dessa cena, que foi justamente a que nós colocamos aí no começo do culto. O poder de Sansão, portanto, porque tem gente que pensa que Sansão é um cara musculoso, vou fazer academia para ser igual a Sansão, né? Não, a ideia não é essa. O Sansão não era musculoso, não. A força não estava nos músculos dos seus braços, muito menos estava nos músculos de sua perna, viu? Fala, Jeová, não estava nos músculos dos braços, muito menos das pernas. Vou fazer minhas pernas lá para ficar forte, Mas o poder de Sansão era o Espírito Santo na vida dele. Tem gente que durante a semana não perde um dia de academia. Deus está me revelando aí. Mas não aparece no culto. Está mais preocupado com a parte física do que com a parte espiritual. E aí é horrível, porque ele pega o celular. É horrível. Não gosto nem de ver essas coisas, sabe? Eu acho que é o fim do mundo. Eu fico aplicado nessas coisas. E tem irmãs filmando a bunda. Essas coisas tão feias.
marido, meu irmão. Não fica mostrando para os outros, não. Não é? Quem quer ver? Você não sabe se guardar, não, varão de Deus. Sabe se guardar, não. Tem que se converter, pelo amor de Deus. Então, veja só, meus irmãos, o poder de Sansão era o Espírito Santo na vida dele, aleluia. Olha só, eu me lembrei de sabe quem? De Golias. Ó, você vem contra mim. Olha o que está dizendo assim, ó, para Golias. Você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafia. Ele está indo contra Davi com todas as armas de guerra, mas Davi, ele vai contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não está confiando na sua espada, na sua lança, no seu dardo, não. Davi não está confiando também na sua técnica de luta, mas ele está dizendo: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. O salmista, de uma forma exultante, o salmista Davi, ele vai dizer: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus, aleluia. Tem gente que confia em carros, tem gente que confia em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. O que dizer do rei Josafá, quando os moabitas, os amonitas e mais alguns povos se juntaram para atacar Judá? Alguém lhe disse assim: um exército enorme vem contra ti. Josafá, os moabitas, os amonitas, os edomitas, eles estão vindo contra ti para te derrotar, para invadir Jerusalém. E o que ele faz? Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, aleluia. O que você faz na hora da luta? O que você faz na hora da dificuldade? Irmão, ele foi buscar o Senhor, ele foi orar, ele foi falar com Deus. Ele diz assim, ó: não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão apegados a ti. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu sei: os meus olhos estão em ti, Senhor. Tu és o meu socorro, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza. E a narrativa aqui, ela não acaba de uma forma assim alvissareira. Essa narrativa aqui dos versículos 8 e 9 é uma narrativa gloriosa. Não. Diz o texto assim, ó: primeiro, ele foi lá e conheceu a mulher. Conheceu-a numa esquina de Tímina. Estava passando pela esquina, gostou dela. Quero me casar com ela, pai. Quero me casar com ela. Aí foi lá, levou os seus pais, e para conhecê-la, quando ele estava levando, veio o leão, ele matou o leão, né? E foi embora. Os pais conheceram. Depois de um tempo ele veio para casar com ela. Alguns comentaristas dizem que depois de um ano ele veio para o casamento. Já veio para o casamento. Então, quando ele voltou a Tímina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão e descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça.
Depois de um tempo, uma colmeia se instalou na carcaça daquele leão. Então, ele vai, olha só, ele sai do caminho. Ele está indo para Tímina. Ele sai do caminho e vai ali olhar como que estavam os ossos daquele leão que ele havia matado. Quando ele chega lá, ele percebe que havia uma colmeia naquela carcaça. Pega um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, se lambuzando. Pegou lá, colocou a mão aonde, meus irmãos? Aonde que ele colocou a mão? Na carcaça, no animal, porque a colmeia estava na carcaça, possivelmente no peitoral do leão. Vai lá e tira aquele mel e vai comendo pelo caminho. Duas coisas são importantes olhar para o texto. Duas coisas aqui, ó. Primeiro, Sansão saiu do caminho para ver o cadáver do leão. A curiosidade de saber como que ficou a sua presa. Não se esqueça de que ele venceu o leão porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não venceu o leão por causa da força dele. Ele venceu o leão porque Deus tinha compromisso com Sansão. Meu irmão, enquanto que Deus tiver compromisso com você, você vai vencer. Você vai vencer os leões da vida. Você vai vencer os inimigos da vida. Enquanto você estiver na presença do Senhor, o inimigo não vai te vencer. Mas o que é ruim aqui é que quando você acha que foi você que venceu o leão, o mais anormal aqui é eu pensar que eu estou aqui nessa noite é porque eu sou bom, eu não sou bom. É porque eu que consegui, eu não consegui. Se eu estou aqui nessa noite pastoreando essa igreja, é porque Deus ele foi gracioso comigo. E todas as lutas que nós tivemos nessa igreja, Deus nos deu vitória. Deus esteve conosco em todas as lutas. A única coisa que eu fiz foi orar: Senhor, me ajuda, Senhor, nos dá vitória, Senhor, vem em nosso socorro, Senhor, não nos desampara. E o Senhor, Ele esteve conosco em todo momento. O erro de Sansão é achar que ele matou o leão. Não somente isso, é que ele também tocou o que não devia ser tocado. A gente sabe disso. A gente não pode ser, se está dizendo que não deveria ser tocado, não é para ser tocado. Ele toca na carcaça de um animal morto. Eu falei para os irmãos na semana passada que todo nazireu ele não podia fazer três coisas. Ele não podia cortar o cabelo enquanto o voto durasse. No caso de Sansão, era um voto para a vida toda, desde quando ele nasceu. Diz aí: não raspará a cabeça com navalha. Esse é o primeiro voto. Não podia beber nenhum produto da videira. Esse é o segundo voto. Não tomará produto algum da videira, desde a semente até as cascas. Nem a casca de uva você podia comer, viu? E por último, não podia tocar em nenhum cadáver, nem de parente, nem de pai, nem de mãe, né? E nem se aproximar nem de animal nenhum, e nem se aproximar de um morto. Ele não podia se aproximar de um morto, de um animal morto, ou de um parente morto. Então, quer dizer, isso era o mandamento do Senhor, as obrigações de um nazireu. Mas aí eu fiz
uma pergunta para mim mesmo, no caso de Sansão aqui, no caso do texto que nós estamos estudando. E caso quebrasse o voto, o que poderia acontecer? Se alguém morresse perto dele, de um nazireu, ou se tocasse no impuro, ele teria que raspar o cabelo, trazer uma oferta ao sacerdote pelo pecado. No entanto, Sansão não fez de acordo com a lei de Moisés. Ele não fez de acordo. O que mais chama a atenção aqui, quando eu olho para esse texto aqui, é a sua insensibilidade. Porque depois que ele pega aquele mel e vai lá para a festa de casamento, uma festa regada a vinho, e se a gente for observar, a maioria dos comentaristas dizem que ele participou daquela festa. É igual você, eu vou para uma festa, e tem o que naquela festa? Tem cerveja e tem música banal. Tem o que? Tem cerveja. Vai ter cerveja. E eu vou numa festa onde tem cerveja. Eu vou numa festa onde fica tocando aquelas músicas, o funk, essas coisas o tempo todo. O meu ouvido é o que agora? Ele fica ouvindo essas coisas. Então, quer dizer, ele foi numa festa regada a vinho. A vinho. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui é que ele foi insensível ao pecado. Praticamente. E além de ser insensível ao pecado, ele arrastou os seus pais com ele. Diz o texto aí que ele deu um pouco a seu pai e a sua mãe, e eles comeram. E nem falou de onde veio aquilo mesmo. Imagina o seguinte: se ele dissesse assim, mãe, esse mel aqui eu tirei da carcaça do leão. A mãe daria um tapa na cara dele na hora. Você é nazireu, você é consagrado, você é separado. Onde já se viu pegar o mel da carcaça de um leão morto, de um animal impuro? Você não está levando as coisas de Deus a sério. Mas ele não fez nada, ele não disse nada, simplesmente deu o mel para os seus pais, e os seus pais foram comendo aquele mel pelo caminho. Você está percebendo que ele, na sua desobediência, na sua inconsequência, ele não vai sozinho nisso. Ele arrasta seu pai e a sua mãe. Todo pecado cometido, toda aliança quebrada, não diz respeito somente a nós, viu, meus irmãos? Quando eu cometo um pecado, isso não diz respeito somente a mim, a minha vida. Mas quando eu cometo um pecado, diz respeito também a quem faz parte da minha vida. Diz respeito à minha família, e diz respeito à igreja que eu pastoreio, aos irmãos que eu tenho que prestar conta. Então, não pensa você que você é um pirata do Caribe, sozinho, que a consequência é somente para você. Não! A consequência, assim como a consequência, ela chega na vida dos pais de Sansão, e nós vamos ver no decorrer aqui, que também chega no povo de Judá. Todo o povo de Judá é atingido pela inconsequência de Sansão. Vai trazer consequências, não somente para você, mas vai trazer consequências para a sua família, para todas as pessoas que estão do seu lado. É igual uma pessoa que se mata, porque a pessoa que se mata, ela fala assim: eu vou morrer, eu vou tirar minha vida e pronto, e vou deixar todo mundo sossegado, livre de mim. Mas não deixa.
Todo mundo vai se lembrar de você. Tem gente que vai ficar doente por causa do seu ato, vai entrar em depressão, não vai conseguir se levantar. É quantas pessoas que nós conhecemos, que eu conheço um amigo de infância que se matou, foi um amigo, que até hoje a mãe dele sofre depois de não sei quantos anos, nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Então quer dizer, a pessoa pensa, eu vou me matar e pronto. Não, não é desse jeito não, vai atingir todo mundo. Também quem está conosco, vai atingir nossa casa, vai atingir a nossa família, vai atingir nosso casamento, vai atingir os nossos filhos. Todos serão atingidos pela nossa impossibilidade. Todos serão atingidos pelo nosso pecado. Todos, de uma forma indistinta. Eu termino com essa imagem aí. Qual é a cara que o pecado te dá? Olha aí. Qual é a cara? Fique imaginando, né? O cara lá comendo mel, se lambuzando com mel, tirou o mel da carcaça de uma forma insensível, como se aquilo não tivesse consequência na vida dele. Então que possamos aprender nesta noite, né? Com a história de Sansão. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos orar alguns minutos, vamos orar, vamos buscar o Senhor.